De acordo com informações do Serasa, em novembro deste ano, houve um aumento no percentual de cheques devolvidos pela segunda vez por falta de fundos. O acréscimo foi de 2,61%. A empresa disse que o resultado de novembro foi o maior desde 1991. Para falar sobre cheque sem fundo, vamos conversar agora com a advogada Natália Valdou. Doutora Natália, obrigado por estar aqui com a gente. Sim. Existe um prazo para se cobrar um cheque? Ele tem prazo de validade? Na verdade, a legislação, né, a lei do cheque, ela coloca que para entrar com uma ação de execução nós temos 6 meses. Todavia, o Código Civil, ele ainda nos dá, né, outros tipos de ações que nós temos para a cobrança de um cheque, né, que seria a ação monitória, uma ação de cobrança. Então, nós teríamos mais 5 anos para cobrar esse cheque. Em que momento que a pessoa que emitiu o cheque sem fundo pode ter o nome colocado no serviço de proteção ao crédito? Bom, para colocar nesse serviço de proteção, primeiro o credor ele precisa notificar o devedor, né, de que vai levar esse devedor aos cadastros de inadimplentes. Não há um prazo, né, mas a legislação, a jurisprudência, coloca que seria de bom tom dar 15 dias para esse devedor procurar o credor para pagar. Mas no momento em que ele está inadimplente, após essa notificação, o seu nome pode ser levado, né, ao Serasa, ao SPC. A instituição bancária também prevê algum tipo de penalidade antes que precise se colocar o nome no serviço de proteção ao crédito? Não, na verdade, quando o dono do cheque ele não paga o seu cheque, a instituição bancária ela pode não mais dar talonários de cheque, ela pode, na verdade, ela deve informar o Banco Central da devolução desse cheque. Ela tem inúmeras sanções que ela pode aplicar ao correntista inadimplente. Numa ação de cobrança de cheque, doutora Natália, é preciso explicar a origem daquela dívida, não? Aí há uma diferença entre a ação de cobrança e a ação de execução. Na ação de execução, que ela é ajuizada nesses 6 primeiros meses, ela não precisa discutir, você não se discute a origem, né, da dívida. Na ação de cobrança, você já vai ter uma discussão da origem dessa dívida. Mas na ação de execução, não, ela é uma ação rápida. Doutora Natália, tem pessoas que têm o hábito de colocar no verso do cheque a que ele se destina. Isso faz alguma diferença? Para que serve isso? Na verdade, vai servir como um recibo, né? Então, não vai impedir que aquele que recebeu o cheque passe esse cheque para frente. Isso não vai impedir. Todavia, serve como uma forma de recibo. Eu consigo, por exemplo, provar que eu entreguei aquele cheque para pagar uma determinada compra. Mas não vai evitar que esse cheque seja, por exemplo, endossado. Isso não impede. No caso de uma microfilmagem, por exemplo, existe o registro da frente e do verso do cheque. Exato. Por isso que é interessante, né, no caso que a gente não pega um cupom fiscal da compra, nós colocamos, né, olha, esse cheque foi dado para pagamento da compra X. Porque no caso do credor ver, olha, eu não recebi o pagamento dessa compra, você consegue com a microfilmagem mostrar que foi dado um cheque e nesse cheque está detalhado o porquê da entrega desse cheque, a quitação dessa dívida. Como é que a pessoa que emitiu o cheque sem fundo consegue regularizar a sua situação? Bom, primeiro ela vai ter que procurar, né, aquele que está com o cheque, o portador do cheque, solicitar, vai quitar essa dívida, pegar esse cheque e ir ao banco e ver qual que é o procedimento do banco para regularizar a situação. Há um pagamento de uma taxa, também há um pagamento de uma taxa para retirada do nome do CCF, né, que é o cadastro do Banco Central, e aí se regulariza. No caso de inexistência da cártula, o credor ele vai entregar para esse devedor uma carta de anuência dizendo, olha, ele veio, pagou a dívida e está tudo ok. E aí ele leva essa carta de anuência ao banco. Reaver o cheque nem sempre é uma ação muito simples, porque você passa para uma empresa, que passa para outra, que passa para um outro fornecedor, às vezes para empresas de factoring. Como é que se faz quando você não consegue seguir o rastro do seu cheque? Pois é, aí vai ter que procurar um advogado, ele vai ter que entrar com uma ação judicial, onde ele vai falar para o juiz, olha, não consigo localizar o credor, eu quero depositar o dinheiro dessa dívida aqui em juízo, e aí pedir uma liminar para que o juiz dê essa liminar para ele, ele consiga levar ao banco e limpar o nome dele.
Então, um procedimento um pouco mais complicado. Nós pensamos muito aqui no lado de quem está emitindo. Vamos olhar a outra ponta dessa corda. O comerciante, quais são as ferramentas que ele tem para pressionar a pessoa que emitiu o cheque sem fundo a quitar a sua dívida? Sim. Primeiro, uma cobrança amigável, né? Ele pode entrar em contato com o devedor, ele pode protestar o cheque, então procurar um cartório de protesto e fazer o protesto. Ele pode procurar a delegacia, porque a emissão de cheque sem fundo é considerado um estelionato, tá? Previsto no nosso Código Penal. Então pode procurar a delegacia ou procurar a justiça, entrando com ação de execução ou as outras ações, dependendo do prazo em que ele demorar para agir, aí ele procura os outros procedimentos, né, judiciais. Certo. Doutora Natália, muito obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui no Jornal da Justiça. Imagina, eu que agradeço.